Salve, moçada do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Rufino mais uma vez adentrando a sala de vocês, na sua timeline, na sua TV aí. Chama papai, chama mamãe, chama os primos, os irmãos para assistir aula de português, não quer demais. Português aqui na veia com a gente. Hoje nós vamos mais uma vez revisar o gênero textual carta de leitor. Esse gênero textual diz muita coisa das pessoas que a faz. Quem faz uma carta de leitor é porque certamente acompanha notícias, reportagens em jornais e revistas, tá certo? E hoje nós vamos focar num aspecto linguístico muito interessante. Vocês sabiam que há marcas linguísticas presentes nos textos que vão evidenciar quem está a falar, a escrever, a dizer se é o locutor ou o interlocutor do texto? Que são dois elementos num processo de comunicação muito importante, locutor e interlocutor, não é mesmo? Então hoje nós vamos focar nessa questão de estar identificando marcas linguísticas dentro do texto, em especial da carta de leitor, que vai evidenciar esses dois elementos comunicativos, o locutor e o interlocutor. Vem, te concentra, pega material, caneta, caderno e acompanha com a gente, anota tuas dúvidas e qualquer dúvida, tio Rufino está pronto para tirá-las. Basta acionar aí nossas redes sociais, que no final da aula eu vou mostrar aí meu Instagram, meu WhatsApp, para que vocês possam interagir com o professor. Vem com a gente, vamos para a aula que está super legal. Vamos aqui neste dia ficar com vocês acompanhando aqui pela bancada, nosso computador está aí na tela, identificar marcas que evidenciam locutor e interlocutor. Interlocutor, né, é aquele que está a interagir comigo. O interlocutor pode ser o editor do texto, né? O editor da revista, o editor do jornal. Então, e o locutor é basicamente o remetente, é aquele que escreve a carta de leitor. Vamos, antes de mais nada, dizer que o percurso da aula é de 30 minutos, língua portuguesa, carta de leitor será o texto que eu vou usar. E nós vamos hoje estudar, tentar fazer com que vocês adquiram a habilidade de identificar essas marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, em especial na carta de leitor. O que vamos estudar além disso, professor Rufino? Porque não é só uma coisa, numa aula dessa de 30 minutos, a gente passeia aí por uma vastidão de elementos que compõem habilidades e competências linguísticas concernentes a essa matéria tão urgente que é a língua portuguesa. Nós vamos rever o conceito do gênero, carta de leitor, para mais uma vez ficar bem firme na cabeça de vocês. E não vai ser uma topada, um susto que vai fazer vocês esquecerem que gênero é esse, não é? Nós já estamos aí desde a semana passada falando desse gênero textual. E claro, identificar marcas linguísticas que evidencia o locutor e interlocutor em uma carta de leitor, e nós vamos ler e interpretar bastante cartas de leitor em cima dessa habilidade. O foco aqui é identificar as marcas linguísticas. Que marcas linguísticas são essas, professor, que o senhor tanto fala? A partir de um vocativo eu posso perceber a quem se destina ou se refere esse vocativo, o uso de um pronome pessoal em primeira pessoa, em terceira, em segunda, sei lá, pode sim me ajudar a identificar quem é, naquele momento daquela escrita, o locutor e o interlocutor dentro do texto. São essas marcas linguísticas que fazem isso. Um tempo verbal também, o tempo verbal, o próprio verbo em si, a pessoa em que ele está conjugado, todos são marcas linguísticas que vão evidenciar o locutor e o interlocutor dentro de um texto. Estão relacionadas também a esse estudo, reconhecer que há na língua diferentes formas de uso, as quais são comuns na comunicação, e aí entra a questão da variação linguística, diferentes formas de uso da linguagem, até mesmo dentro de um texto. Um olá pessoal já me evidencia que esse locutor está utilizando uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais próxima da espontaneidade, do coloquialismo. Então, um olá pessoal já evidencia que esse locutor, quem é ele? Se ele é jovem, se ele está usando uma linguagem formal, se ele é o editor, se ele é uma autoridade, tá certo? Então nós vamos também relacionar
essas diferentes linguagens presentes no texto e refletir sobre a adequação dela, não é? A adequação da linguagem. Uma coisa é você proferir uma palestra para centenas de pessoas, num auditório, representando aí o regional Nordeste, não é? Digamos assim. Representando todos os estudantes do Nordeste, você vai proferir uma fala, você vai se portar formalmente naquele momento. Outra coisa é você estar numa roda de amigos, isso nós chamamos de adequação. Então você adequa essa linguagem. No momento em que eu consigo adequar essa linguagem, eu também posso identificar dentro do meu texto, na hora dessa adequação da linguagem, dessa variante, formal ou informal, quem é o locutor que está a falar naquele momento. E claro, está aí um gênero textual, carta de leitor, escrito logo por e-mail, preparado, porque geralmente as cartas de leitores não são feitas em papel do caderno, posto no envelope, muito dificilmente isso ocorreu hoje. Colocado, ia aos correios, selar, colocar nos correios e essa carta chegar lá na edição da revista do jornal. Não é bem assim, mas né, nós estamos na quarta revolução aí, que é a revolução comunicativa das novas tecnologias. Portanto, uma carta de leitor, ela é escrita logo de cara via e-mail, via computador, via internet. Então não vai ser escrita e nem enviada em envelope, num papel, como antigamente nós mandávamos as nossas cartas pessoais aos nossos familiares. Não é mais assim. A carta de leitor é um gênero textual argumentativo, presente em diversos meios de comunicação. E aí é um deles, ó. Nós estamos mandando por e-mail para Espaço do Leitor. Olha o nome do e-mail, lá dessa grande revista, não é? Que é o Mundo Educação. Eu já até comentei, Mundo Educação, Mundo Estranho, super interessante, são revistas todas do universo juvenil, do universo jovem, de ensino fundamental e médio. Todo alunado deveria ter uma assinatura dessas revistas, por elas conter bastante curiosidade, ciência, pesquisas, conhecimentos próprios da idade de vocês e da série de vocês. E aí, o assunto dessa carta é a matéria sobre o uso dos pronomes de tratamento. Prezado editor, olha só a saudação que esta pessoa de iniciais LES faz, não é? Prezado editor, gostaria de parabenizar a matéria sobre a importância do uso dos pronomes de tratamento dentro das instituições públicas. A comunicação nesse tipo de local é extremamente formal e requer de nós, servidores públicos, o conhecimento dessa ferramenta linguística. Muitos a consideram ultrapassada e em desuso, mas, para nós, ela é viva e possui importante funcionalidade no reconhecimento do remetente. Assim, fico contente com o serviço informativo que esse meio tem prestado à sociedade, ampliando a visão sobre o uso da nossa língua portuguesa. Atenciosamente, LES, L-E-S, que é o remetente desta carta. Nós vamos já destacar alguns elementos que são facilmente perceptíveis e ajudam a gente a identificar o locutor, ou seja, a que se refere aquela expressão linguística, se é a quem escreveu ou se é a quem está recebendo a carta. Então é basicamente esses dois interlocutores que estarão em destaque nesse gênero textual chamado de carta de leitor. Quem são os locutores em destaque? Quem escreve. Quem escreve a carta chama-se remetente. Quem recebe a carta é o interlocutor, locutor, remetente, interlocutor, destinatário. Então é basicamente isso que vai ocorrer, tá certo? Veja só, antes disso, há umas condições gerais de produção que a gente deve estar a perceber, que é o locutor, interlocutor, aí como ficou fácil, está dentro do conteúdo. Qual é o papel social de quem produz a carta? Viu? Remetente. Quem produz? Remetente. Locutor. Dentro desse meu quadro resumitivo, confirmo o que eu outra hora falei. Interlocutor. O papel social para quem se produz a carta. Qual é o papel social dele? Ele é uma autoridade? Então é prezado, excelentíssimo. É o tratamento que eu vou estar a usar. Ou seja, eu estou mandando para os leitores de uma revista de jogos online. Então eu posso dizer, olá galera. Posso dizer na minha saudação. Então já evidencia que esse meu interlocutor tem uma proximidade maior comigo. Então um olá galera
para os leitores de, sei lá, de uma revista especializada em jogos online, digamos assim. Olá, meninas, para uma revista especializada no mundo da moda teen, de garotas juvenis. Então, essa linguagem já vai me identificar. O papel social é muito importante para que a gente possa proferir uma linguagem adequada àquela pessoa, àquele destinatário que tem esse papel social. Então, locutor são os leitores de jornais e revistas, não é? Em geral, eu sou um locutor, tu também pode ser. O interlocutor é a própria revista ou jornal por meio da figura do funcionário chamado de editor de texto. O editor, que é o chefe, o editor-chefe, que é aquele que comanda toda a equipe. O público leitor, de modo geral. Então, eu posso também me dirigir ao público leitor de uma revista tal e ele vai se tornar um interlocutor. Nós vamos fazer uma aula só sobre finalidade do gênero. Que finalidade tem as cartas de leitores? Nós vamos refletir sobre isso, resolver bastante questão sobre finalidade. N finalidades: elogiar, criticar, sugerir, propor. Então, são muitos. E os conteúdos temáticos também são diversos. Tá? E o suporte de circulação são jornais e revistas impressos ou online, né? Que oferecem essa seção reservada ao leitor. Ai daquele jornal, revista ou site que não reservar essa parte, não é? Um momento para os seus leitores, porque os próprios leitores podem servir de feedback para que o jornal perceba como é que está a aceitação dele. A revista perceba como é que está a aceitação dela diante do público. E até mesmo para gerar pautas de reportagem, por que não? Muitas cartas de leitores geram pautas de reportagem. E utilizando essa mesma carta aí, sobre a questão da linguagem formal, veja que o rapaz, ele preza por uma linguagem mais formal dentro das instituições, a maneira como se trata, não é? A importância do pronome de tratamento dentro das instituições, prezado senhor, vossa excelência, não é? Vossa magnitude, não é? Aos reitores, não é? E se há o Papa, é um outro pronome de tratamento, não é? Se há um rei, é um outro pronome de tratamento. Então, essa pessoa, ela quer muito frisar dentro dessa carta dela a importância que se tem de se manter o respeito, até mesmo o distanciamento legal, não é? Entre os interlocutores. E aqui nós destacamos muitos elementos que vão fazer com que a gente identifique, não é? Os locutores, os vários locutores, não é? Dentro do texto. Prezado editor é uma expressão que está mais próxima do interlocutor, do destinatário dessa carta. Então eu já identifiquei uma marca linguística. Então veja aí, prezado editor já é uma marca linguística que evidencia quem? Que evidencia o editor do texto, o funcionário-chefe. Então já é uma marca linguística. Requer de nós, os funcionários. Então esse nós já identifica, é uma marca linguística que está se referindo aos interlocutores, não é? Que trabalham junto com esse cara, com essa pessoa, não é? Para nós, de novo, nós aparece, já é uma marca linguística que identifica as várias pessoas que também concordam, que pensam como ele. Fico, olha o verbo em primeira pessoa, fico contente, já evidencia que locutor, o les, o LES, o fico contente já se referencia ao próprio autor da carta. Olha o nossa, não é? Nossa língua portuguesa. Então já identifica que somos todos nós, todos os interlocutores que estão lendo esse texto. Então todo mundo que ler esse texto, os leitores em geral, vão se identificar com esse nossa, porque vai fazer parte dessa língua portuguesa. Então são elementos que vão sim marcar linguisticamente quem são no exato momento da fala, da escrita, da fala não, da escrita, da produção textual, quem é o locutor e quem é o interlocutor. Ó, olhe para essa gravura, esse grande pugilista, adoro essa imagem, que está aí nessa euforia toda, essa alegria toda para começar a praticar através dos exercícios que o professor Rufino elaborou, em cima dessas questões de identificação de locutor e interlocutor do texto. Yes, expressão inglesa que significa sim. Estou olhando aqui para a TV, vejo que lá ele fica muito mais nítido a sua imagem de alegria para iniciar os exercícios. Vamos aqui.
Olha só uma carta de leitor. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor, gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem sobre a região Centro-Oeste, especialmente o destaque feito a Goiânia, capital onde nasci e vivo até hoje. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam tão bem o nosso povo. Atenciosamente, JS. Então, dá para identificar muitas marcas linguísticas dentro dessa carta de leitor. Caro editor, eu gostaria de parabenizar os responsáveis pela reportagem. Então, os responsáveis já é uma expressão já se referindo a outros interlocutores que são os profissionais desse jornal, dessa revista, não é? Capital onde nasci e vivo. Nasci e vivo, não é? Que é justamente essa expressão que eu vou utilizar na elaboração da nossa questão. Que é a que está aí, ó. A expressão nasci e vivo, até hoje, marca a fala do, né? Usei a fala, mas marca, evidencia linguisticamente quem? Digamos que seja essa mesma pergunta. Quero aqui usar fala entre aspas, no sentido de que não é um texto narrativo, marcado por travessão, que está marcando fala, mas posso até ter me elaborado, não é bem a fala, mas marca, evidencia quem? Que locutor é evidenciado por esse nasci e vivo até hoje? É isso que a gente quer perguntar. O editor do jornal é o editor que disse isso, que escreveu isso, ó, disse, mais uma vez usando a fala, não tem como fugir. É o editor que fala isso? Nasci e vivo? Claro que não. Então não é o editor. O editor é o interlocutor. Esse nasci e vivo é o locutor que diz. Se é o locutor que diz, já dei a resposta, não é? Tem redator do jornal. Redator do jornal é o mesmo profissional editor do jornal, não é ele. Leitor em geral, é um leitor. Esse nasci e vivo é dito por um leitor. Beleza, mas não em geral, qualquer leitor. É o leitor autor. É o leitor autor da carta. Então, por eliminação, não fica legal marcar a A e nem a B. Essa daí é mais fácil de eliminar. Leitor, aí já se aproxima da resposta, mas esse em geral inutiliza. E sim, o autor da carta, veja que num clique, a nossa resposta rodopiou e você com certeza deve ter acertado. Quer que o professor Rufino dê um tempinho na próxima, para que você mesmo apresente um gabarito aí? Vou dar um tempinho, tá bom? Para que você sugira um gabarito. O texto é o mesmo, não é? E aí, a expressão que eu destaco, que eu trago de dentro do texto, carta de leitor, é nosso povo. Na expressão nosso povo, há uma referência a ou aos. Olha, essa aqui ficou mais bem elaborada, não é? Nosso povo é uma referência a que interlocutor dentro do texto? A que locutor dentro do texto? População brasileira, habitantes de Goiânia, leitores do jornal ou amigos do editor? Tempo. Muito bem, acredito que muitos que estão me assistindo já sugeriram um gabarito. Vamos brincar de eliminar? Nosso povo, tu acha que faz referência a amigos do editor? Amigos do editor é algo muito específico, né? Para nosso povo se referir aos amigos do editor. Então, fácil demais eliminar a D. Eu acredito que, em hipótese alguma, ninguém sugeriu a letra D como gabarito. Leitores do jornal. Será que nosso povo, dito por ele, pelo JS,
é somente leitores do jornal? Vamos ver lá. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens que representam também o nosso povo. Então, esse nosso povo, pode ser que muitos desse nosso povo não seja leitor desse jornal. Portanto, letra C também fica muito fácil de eliminar. E aí, temos população brasileira e habitantes de Goiânia. Me diz uma coisa, tudo que está sendo parabenizado é sobre todos os brasileiros ou é sobre algo específico da cidade de Goiânia? É algo específico, né, da cidade de Goiânia. Então, população brasileira é muito mais abrangente, né, esse nosso povo. Eu acredito que o nosso povo faz referência especificamente aos habitantes, único e exclusivamente, da cidade de Goiânia. E eu acredito que muitos aí acertaram. Pessoal, vocativo, sempre acompanhado de vírgula. Todo mundo sabe o que é vocativo. É esse chamamento que eu faço, essa chamada de atenção que eu faço a alguém. Então, toda carta tem um vocativo. As cartas de leitores não seria diferente. Então, quando eu digo, caro editor, olá funcionários da revista, olá leitores da revista Isto É, então eu estou fazendo um chamamento. Essa expressão nós chamamos de vocativo. Então ele está dizendo, o vocativo utilizado, caro editor, faz referência a quem? A que locutor? Ao leitor da revista? Fino, mas é claro, o editor também é um leitor, não da revista. Não, mas não é bem assim. Quando ele diz leitor da revista, ele não está incluindo o editor. Autor da carta. Não, claro que não. O autor da carta é o JS. Ele não vai fazer um chamamento a ele próprio. O vocativo é um chamamento. Destinatário. Destinatário é o locutor a quem se destina. Então, é, na verdade, o interlocutor a quem se destina a carta. Portanto, estamos aí entre C e D, remetente, nada a ver, porque remetente é o JS. Então, caro editor é um vocativo que faz referência a quem está a receber esta carta de leitor. Fácil, não? E é uma marca linguística. E o vocativo aí é uma marca linguística que está evidenciando esse interlocutor dentro da nossa carta. Olha só, vamos ver outra. A expressão povo que aqui habita. É outra expressão, é uma marca linguística que, mais uma vez, faz referência, diz respeito a algum interlocutor. A todos os leitores da revista, a autores do texto, remetentes da carta, população de Goiânia. Ficou fácil, porque é uma questão parecida com aquela anterior que a gente fez, não é mesmo? Vamos localizar onde está aí essa expressão, povo que aqui habita. Deixa eu ver. Impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital Goiânia. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores, que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Achamos lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como essa. Você viu a diferença enorme, antagônica, dessa carta com a anterior, né? A anterior elogiava, não é? A anterior elogiava, essa daqui critica, não é? Essa daí, ó. Aqui gostaria de parabenizar os responsáveis, essa aqui elogia. Essa aqui critica, né? O povo que aqui habita. Aí nós vamos identificar quem é esse povo que aqui habita. São todos os leitores da revista? Não, porque nem todo povo que habita Goiânia é leitor da revista. Os autores do texto. Os autores do texto pode ser que eles sejam, pode ser que eles habitem lá em Goiânia, mas ele não é o povo, os autores do texto não é o povo. Remetente da carta, muito menos, é a população de Goiânia. Então, segundo esse outro remetente a esse, locutor JS, entende que foi um desrespeito ao povo, foi um preconceito, um estereótipo ao povo que habita em Goiânia. Então, ficou muito fácil aí.
Novo Hamburgo, 21 de março de 2019. Caro editor, interessante a edição especial Mulher, com reportagens esclarecedoras e atuais, mostrando principalmente a quem viaja com frequência novidades para comprar. Apenas achei as últimas páginas desnecessárias, 10 coisas para se ter antes de morrer. Poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Há tantas coisas que uma mulher contemporânea gostaria de saber e sobre as quais gostaria de ser informada. Então, a expressão uma mulher evidencia ser quem? A autora da carta, uma mulher. Uma leitora específica, remetente da carta ou qualquer mulher. Ficou fácil. Essa uma mulher também é uma locutora presente no texto, não é? Essa uma mulher, qualquer outra mulher que possa muito bem ler a revista. Então, uma mulher é o mesmo que qualquer mulher. Os sujeitos aos quais se refere a autora da carta na expressão poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Ó, veja que não é poderia, é poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Então, essa marca linguística utilizada por esse verbo, né, na terceira pessoa plural, né, do pretérito, do futuro do pretérito, poderiam ter, né, está se referindo a quem? Marca que locutor presente no texto. Os leitores em geral, são eles que poderiam ter aproveitado melhor o espaço? Não, porque ele está se referindo ao espaço do jornal, da revista. Os editores da revista, as mulheres em geral, os que viajam muito, ficou muito fácil de eliminar, não é? É exatamente quem que poderia ter aproveitado melhor o espaço das últimas páginas desta revista. Ao invés de ter escrito esse texto 10 coisas para se ter antes de morrer. Quem era? Quem era? Os editores, não é? Ou autores desses textos, tá certo? Os profissionais responsáveis pela confecção da revista. Então, ficou muito fácil esse entendimento. Escrevo-lhe, caro editor, escrevo-lhe. Olha o li, um pronome que vai evidenciar um locutor qualquer ou um locutor específico. Ora mais, escrevo-lhe, está se referindo a quem? Vai pensando. Esta carta para pedir que na próxima semana, se possível, edite em sua revista uma reportagem, pesquisa ou artigo sobre a polêmica das sacolinhas plásticas, mostrando para o leitor como ela é poluente, as alternativas que já existem para substituí-las de vez. As pessoas sabem pouco sobre esse assunto e acho que através do seu meio de comunicação, muito lido e respeitado, poderíamos abranger diretamente o povo brasileiro para uma maior conscientização. Obrigada, anteciosamente, P. É só iniciais do primeiro nome. Então, na expressão o elemento li indica ser o editor da revista, autor da carta, remetente da carta, público em geral. Esse li ficou muito fácil. Caro editor, escrevo li. Então, li refere-se ao próprio editor da carta. Fácil, hein? O li evidenciando aí o locutor e o interlocutor. Nesse caso, o interlocutor é mais apropriado. Caro editor, como ambientalista, quero expor minha opinião sobre a matéria da utilização inadequada e exagerada das sacolas plásticas por parte dos consumidores e vendedores e a sua possível substituição por sacola retornável. O fato é que elas oferecem sério risco à vida marinha e ao meio ambiente de forma geral. Enfim, sei como a revista se interessa por assuntos ambientais e, assim como vocês, entendo a gravidade da situação. Anteciosamente, Jean Carlos. E aí nós vamos destacar o vocês, o termo destaque no trecho. E assim como vocês, esse vocês faz referência a quem? Aos leitores da revista, ambientalistas, editores da revista ou consumidores e vendedores? Quem são esses vocês? Aí você volta ao texto e percebe. Enfim, sei como a revista se interessa por assuntos ambientais e assim como vocês, editores da revista, profissionais da revista, não é? Então, esse vocês é uma marca linguística que evidencia os editores da revista. Muito obrigado a todos que ficou com o tio Rufino até agora, nessa viagem em cima da carta de leitor, identificando o locutor e interlocutor do texto. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço aos meus alunos, a vocês aqui também que estão acompanhando essas aulas remotamente. Pessoal, na semana passada nós falamos aqui sobre números inteiros, as operações com números inteiros. Nós vimos adição, subtração, multiplicação, divisão e também vimos potenciação. Nessa semana nós vamos trabalhar um pouquinho com os números racionais. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com os números racionais, adição e subtração de racionais, só que esses racionais na forma de fração, ok? Então vamos aqui comigo. Bom, pessoal, então nós vamos trabalhar com soma e subtração com racionais. Essa aula está sendo destinada aos alunos de 9º ano da Rede Municipal de Teresina. Então, vamos dar início aqui. Primeiramente, nós vamos trabalhar com essa habilidade, que é a EF07 e MA27, que é compreender e utilizar a adição e subtração de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias. Os números racionais. Anteriormente, nós trabalhamos aí com vocês dois tipos de números, os naturais e os inteiros. Os números naturais, pessoal, são aqueles números que são representados pela letra N, né? Ó, aquele Nzinho assim, ó, que a gente bota, são os números naturais. E os números naturais são os números que nós utilizamos para fazer contagens. 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. E aí nós vimos, pessoal, que a subtração e a divisão nos números naturais, elas não são operações fechadas, ou seja, bem definidas. Porque quando eu subtraio dois números naturais, nem sempre dá um número natural. Por exemplo, quando eu tenho aqui 1 menos 3, aqui o resultado nós sabemos que vai dar menos 2. Mas observe que esse menos 2 aqui, ele não está no campo dos números naturais. Por isso que nós dizemos que não é uma operação bem definida. A subtração não é uma operação bem definida nos números naturais. E se você pegar a divisão, por exemplo, aqui, 1/2, nós sabemos que 1/2 aqui é 1 dividido por 2, no caso, que dá ali 0,5. Observe que 0,5 também não está aqui no campo dos números naturais, certo? Daí, pessoal, na semana passada, nós vimos um pouquinho dos números inteiros. Já os números inteiros, eles são representados pela letra Z, certo? Então, a letra Z aqui, nós sabemos que é o seguinte, ó. Ele é infinito aqui na esquerda, aí vem menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e também é infinito aqui para a direita. O que está à direita aqui do zero são os números positivos e à esquerda aqui são os números negativos. Em relação à subtração, nos números inteiros foi resolvido aquela parte ali que não era bem definida dos naturais. Nos inteiros, a subtração ela é bem definida. Se você observar, se você pegar 1 menos 2, 1 menos 3 aqui, como a gente viu anteriormente, dá menos 2. Então, menos 2 está aqui, ó, ele é um número inteiro. Mas, novamente, a divisão, ela ainda não é bem definida, porque dá 0,5. Se você observar, número inteiro não tem número ali que a gente chama quebrado, com vírgula, certo? Por isso, pessoal, que se você analisar, existem os números racionais, que são esses números que nós vamos trabalhar hoje, que eles são representados por essa letra Q. Então, vamos aqui ver o que significa esses números racionais, beleza? Primeiramente, eu vou apagar aqui essa primeira parte introdutória. Então, vamos lá. Os números racionais. Todo número que pode ser representado por uma fração A sobre B, em que A e B são números inteiros e B é diferente de zero, ele é um número racional. Beleza? Então, veja alguns exemplos. Pessoal, então quer dizer que o número racional, ele é um número que é representado por uma fração? Sim, por uma fração ou por um número decimal. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Menos 5. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas menos 5 é um número inteiro, ele não é racional.
Mas observe que o menos 5 eu posso representar ele sendo menos 5 sobre 1, certo? Então, também está em forma de fração. Logo, o que significa isso aqui? Que o menos 5 ele é inteiro, mas também ele é racional. 9 sobre 2 também é racional. Se você dividir 9 por 2 aqui, vai dar 4,5. Menos 0,75 também é um número racional, número com vírgula. 3,2 da mesma forma. E menos 20 sobre 5 vai dar igual a menos 4, que também é um número racional. Se você observar, pessoal, vamos supor que aqui seja o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números inteiros está aqui. E o dos números racionais está aqui. O que significa isso? Significa que todo número natural, ele também é inteiro e racional. Todo número inteiro, ele é racional. Então, vamos ver aqui algumas afirmaçõezinhas, ó. Todo número natural é inteiro? Verdadeiro. Todo número inteiro é natural? Falso. Nem todo número inteiro é natural, mas todo número natural é inteiro. Todo número natural é racional? Sim, é verdade. Mas nem todo número racional é o quê? É natural. Todo número inteiro é racional? Verdade. Mas nem todo número racional ele é inteiro. Então tem essas afirmaçõezinhas aí que você pode ver tranquilamente. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, foi um apanhadozinho geral sobre números racionais. Certo? Então vamos aqui para a operação, as operações que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, que vai ser a adição e a subtração de números racionais na forma de fração. Nós vamos trabalhar primeiro com a forma de fração, beleza? Então, para resolvermos adição e subtração de frações, vamos dividir em dois casos. O caso em que os denominadores são iguais e o caso que os denominadores são diferentes. Então, o primeiro caso, quando os denominadores são iguais. Pessoal, quando os denominadores são iguais, a adição e a subtração de frações é muito simples, porque você vai fazer só o seguinte, você vai pegar, repetir o denominador, ou seja, conservar o denominador, e vai fazer a operação nos numeradores. Você vai adicionar ou subtrair os numeradores e vai repetir o denominador. Para quem não lembra aí, pessoal, numerador numa fração é sempre o número que está acima e denominador sempre é o número que está abaixo, beleza? Então vamos aqui para dois exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte, ó, 2/5 menos 3/5 mais 7/5. Como os denominadores todos são iguais, ó, os denominadores aqui, todos eles, é 5, ó, observa aí, ó. Então, como é que você vai responder aqui? Você vai repetir o denominador e vai operar nos numeradores, ó, 2 menos 3 mais 7. Isso aqui vai ser quanto aqui, ó? O denominador a gente repete, 2 menos 3 é menos 1, menos 1 mais 7 dá mais 6 ou dá 6, né? Então, temos aqui a fração 6/5, beleza? Uma curiosidade aqui, pessoal, o numerador, você pode observar que o numerador ele é maior que o denominador, certo? Se ele é maior que o denominador, você ainda pode achar a resposta dessa fração aqui em número misto. Que o número misto você pega aqui, ó, 6 dividido por 5, né? Ó, dá 1 e dá resto 1. Essa parte aqui é a parte inteira, então isso aqui é 1 inteiro, o resto vai ser o novo numerador e o denominador é o próprio 5. Então, 1 inteiro e 1/5, certo? Então, também pode estar nessa outra forma, na forma de fração, que a gente chama essa fração de fração imprópria, que é a fração cujo numerador é maior que o denominador, ou então em número misto, certo? A letra B, 7/15 menos 10/15 mais 3/15. Se você observar, também, novamente aqui nós temos denominadores iguais, e nesse caso iguais a 15. Então, você repete o denominador e opera nos numeradores. 7 menos 10 mais 3. Olha que curioso. 7 menos 10 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Então, aqui vai ficar 0/15. Aí, se você observar lá
no iníciozinho da nossa aula de números racionais, eu falei para vocês que os números racionais é todo número na forma A sobre B. Aí eu falei que A e B eram números inteiros, só que o meu B ele era diferente de zero. Mas observe que o B é o número de baixo. O número de baixo ele nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero, certo? Mas o numerador, que é o A, ele pode ser qualquer número inteiro. E nesse caso o meu A é zero. Então 0 sobre 15 é igual a zero. Beleza? Então, tá aí o primeiro caso de adicionar e subtrair frações, que o primeiro caso é com os denominadores iguais. Beleza? Vamos agora aqui para o segundo caso. O segundo caso é quando os denominadores são diferentes. Então, para realizar adição ou subtração de duas ou mais frações com denominadores diferentes, nós vamos seguir aí alguns passos, certo? O primeiro passo, pessoal, é calcular o MMC entre os denominadores das frações a serem somadas, né, ou subtraídas, tá bom? Ou subtraídas. Então, toda vez que você fazer adição ou subtração de frações, se for o denominador diferente, você vai fazer ali o MMC dos denominadores. O segundo passo, você vai utilizar o MMC encontrado como denominador das duas novas frações, duas ou mais, né? Então, as frações que você estiver adicionando ou subtraindo, quando você tirar o MMC dos denominadores, o novo denominador de todas as frações vai ser aquele valor do MMC que você encontrou, certo? E o terceiro passo, você vai dividir o MMC pelo denominador da primeira fração e vai multiplicar o resultado dessa divisão pelo numerador dessa mesma fração e coloca o resultado final como numerador da primeira fração, cujo denominador é MMC. Então, pessoal, nada mais é que você vai fazer frações equivalentes às frações iniciais ali, só que com o denominador sendo o MMC. Então, vamos aqui para a prática, que eu creio que vocês vão entender melhor na prática. Nós temos aqui a letra A. A letra A diz o seguinte: 7 quintos mais 5 oitavos menos 2 terços. Observe, pessoal, que aqui nós temos três frações com denominadores diferentes, certo? Então, como que nós vamos resolver essa adição e subtração de frações com denominadores diferentes? O primeiro passo lá atrás, lá que a gente viu, é calcular o MMC desses denominadores. Então, vamos lá. Bota aqui 3, 5 e 8 e vamos calcular o MMC. Dá para dividir por 2, só o 8, mas dá. Então, repete o 3, repete o 5 e 8 dividido por 2 dá 4. Dá por 2 de novo. Repete o 3, repete o 5 e 4 dividido por 2 dá 2. Dá por 2 novamente, dá 3, 5 e 1. Agora dá por 3, porque 3 dividido por 3 dá 1. 5 eu vou repetir, já tenho esse outro 1 aqui. E agora por 5, vai ficar 1, 1 e 1. Então agora aqui, se você observar, eu vou multiplicar esses resultados, certo? 5 vezes 3 dá 15, 15 vezes 2 dá 30, 30 vezes 2 dá 60 e 60 vezes 2 dá 120. Então aqui vai ser 120, certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar essas três frações aqui, nós vamos fazer frações equivalentes com o denominador sendo 120. Então, aqui vai ficar 120, 120, e aqui também o denominador 120. O que você vai fazer agora? Você vai pegar esse valor do MMC, você vai dividir no denominador e o resultado você vai multiplicar no numerador, ali da fração anterior, certo? Então, 120 dividido por 5, se você calcular, ele vai dar aí 24. Então, o resultado vai ser 24. 24, aí você vai multiplicar o resultado pelo numerador, vezes 7, vai ficar 28, vai 2, 14, 15, 16. Vai ficar 168. Aqui, Tranquilo? 168. Agora você vai fazer a mesma coisa nas outras duas frações, 120 dividido por 8 vai dar 15. 15 vezes 5, se você calcular, vai dar 75. E 120 dividido por 3 vai dar
40, e 40 vezes 2 dá 80. Pessoal, então, o que nós fizemos? Nós transformamos as três frações em três frações equivalentes, com o denominador sendo o MMC. Então, observe, pessoal, que quando a gente calcula o MMC, é para a gente deixar os denominadores iguais. E quando nós deixamos os denominadores iguais, a gente volta lá para o primeiro caso. Você só repete o denominador, aqui no caso, ó, vai só repetir aqui o denominador e vai operar os numeradores, ó, 168 mais 75 menos 80. Que aqui vai dar quanto aqui, ó? 120, né? Ó. 168 mais 75, aqui vai dar 13, sobe 1, 14, sobe 1, 2. 243 menos 80. Que se você calcular aqui, vai dar 163, 120 avos. Tranquilo? Então está aqui a nossa solução desse primeiro exemplo. Não é simples, pessoal? Então vamos aqui agora para a letra B. Na letra B, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é eliminar esse parênteses. Ó. Então vai ficar menos 5 terços. Aí lembra o jogo de sinal, ó. Menos com menos dá mais. Mais 3 quartos. Vou fazer um pouquinho mais direto aqui. Ó. O MMC de 3 e de 4 é 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes menos 5, menos 20. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui dá 9, né? Ó. Então, aqui vai ficar igual, ó. O 12 a gente vai repetir. Menos 20 mais 9. Então, vai ficar igual aqui, ó. Menos 20 mais 9 dá menos 11. Então, o resultado vai ser menos 11 12avos. Está aí o resultado desse segundo exemplo. Então, pessoal, o MMC que a gente tira dos denominadores é só para deixar esses denominadores iguais e nós voltarmos para o primeiro caso que os denominadores são iguais para fazer a solução. Beleza? Então, vamos aqui para alguns exercícios. Certo? Vamos fazer aqui alguns exercícios. Exercício primeiro. Resolva as expressões abaixo. Então, a gente está aqui, ó. Tem essa letra A e tem a letra B. Eu vou fazer aqui a letra A primeiro com vocês, certo? Ó. Observe que os denominadores são todos diferentes, que é 2, 3 e 7. Então, o primeiro passo aqui é tirar o MMC. Por 2 dá 1, o 3 e o 7 eu vou repetir. Por 3 repete 1, dá 1 aqui. E 7 por 7 dá 1, 1 e 1. 2 vezes 3 dá 6, vezes 7, 42. Então, aqui vai ficar, ó, 42 mais 42 menos, e aqui também 42. 42 dividido por 3 dá 14. E 14 vezes 5 dá quanto? 14 vezes 5? Dá 70. Então, vai ficar aqui 70. 42 dividido por 2 dá 21. 21 vezes 1 dá 21. 42 dividido por 7 dá 6. 6 vezes 1 dá 6 também aqui, né? Ó. Então, aqui você vai repetir o denominador, que é 42. 70 mais 21 dá 91. 91 menos 6, que a gente sabe que vai dar 85. Então, temos aqui que o resultado vai ser 85, 42avos. Essa daí é a solução da letra A da primeira questão. A letra B, eu vou deixar aí para vocês 2 minutinhos para vocês resolverem e daqui a pouco eu volto com a solução dela para vocês, tá bom?
Bom, pessoal, então vamos aqui para a solução dessa alternativa B. Alternativa B, ó, novamente os denominadores são diferentes. Então, aqui vai ser, ó, vai pegar aqui 5, 15 e 20. E nós vamos fazer MMC, certo? Ó, o 20 dá para dividir por 2, né? Que eu vou repetir o 5, o 15 e 20 dividido por 2 dá 10. O 10 dá por 2 também, ó. 5, 15 e 5. O 15 ele dá por 3. Então vai ficar 5, 5 e 5. E o 5 vai ficar aqui 1, 1 e 1. 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. Então aqui vai ficar 60 mais 60 menos 60. Não, 60 dividido por 20 vai dar 3. 3 vezes 7 dá 21. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 4 dá 48. Então aqui a gente vai ter, ó, o 60 a gente vai repetir. Se você calcular, ó, menos 48 mais 12 vai dar menos 36, certo? Menos 36. Então, menos 36 mais 21. E menos 36 mais 21, aqui vai ficar 60, aqui vai ficar menos 25, ó. Menos 25 60avos. Se você observar, dá para a gente simplificar isso aqui por 5. Então, menos 25 dividido por 5 dá menos 5. 60 dividido por 5 dá 12. Então, o resultado é menos 5 12avos, certo? Então, vamos agora para o exercício de número 2. Ó, o exercício número 2 diz o seguinte, ó. O tanque de combustível de um veículo estava vazio e foi abastecido com 1/3 da sua capacidade de álcool e 2/5 de gasolina. Com que fração da capacidade do tanque o veículo foi abastecido? Então, a gente vai ter que somar 1/3, que foi a capacidade dele que foi abastecido com álcool, mais 2/5 que foi abastecido com gasolina, certo? Então, aqui os denominadores são diferentes. Vamos fazer o MMC de 3 e de 5, ó. Por 3 que dá 1 e 5, e por 5 dá 1 e 1. Então, 3 vezes 5 dá 15, né? Então, MMC é 15. Então, aqui vai ficar duas frações, cujo denominador é 15, ó. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1 dá 5. 15 dividido por 5 dá 3. E 3 vezes 2 dá 6. Ou seja, o resultado aqui vai ser 11 15avos. Então, com que fração da capacidade do tanque o veículo foi abastecido? 11 15avos. E a letra B, que fração da capacidade do tanque faltou para que ele ficasse cheio? Pessoal, o cheio é 100%, ou seja, é a capacidade total, que é 1, certo? Que é o total. Menos 11 15avos. Só que o 1, eu posso muito bem falar que ele é 15 sobre 15, ó. A divisão de dois números iguais é 1, menos 11 sobre 15. Por que eu botei 15 sobre 15? Porque o denominador desse daqui era 15. Para ficar os denominadores iguais, eu vou repetir aqui o 15. 15 menos 11, 4. Então, 4 15avos é o total do tanque que falta para ele ficar cheio. Tranquilo? O terceiro exercício. Ó. O terceiro exercício fala o seguinte. Calcule as expressões abaixo. A letra A fala o seguinte, menos 5/8 mais 3/10. Novamente, os denominadores são diferentes. Então, 8 e 10 aqui. Por 2 vai ficar 4 e 5. Dá para dividir por 2 aqui o 4, vai ficar 2 e 5, que repete. Por 2 novamente, dá 1 e 5. E por 5, vai dar 1 e 1. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes 2, 40. Então, vai ficar aqui 40 mais 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 5, 25. 40 dividido por 10 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui o denominador vou repetir, que é 40. Menos 25 mais 12 dá menos 13. Não dá para simplificar. Então, essa daqui é a nossa resposta. Menos 13 40avos.
Aqui menos 5 oitavos mais 5 sextos. Então vai ficar aqui ó, uma fração com o MMC sendo denominador e outra fração aqui. Então 8 e 6, né? Ó. Por 2 aqui dá para dividir, vai ficar 4 aqui, que vai ficar 3. Dá para dividir por 2 ainda. Mais uma vez por 2, ó, vai ficar 1 e 3. E agora dividido por 3 vai ficar 1 e 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Então aqui é 24 e aqui também é 24. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. Então vai ficar menos 15 e 24 avos. Mais 24 dividido por 6 dá 4. E 4 vezes 5 dá 20. Então aqui vai ficar 20 menos 15 dá 5. E o 24 a gente só repete. Beleza? Está aqui a solução da letra B da terceira questão. A letra C. A letra C é uma expressão aí, né? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro o que está entre parênteses. Se você observar, 2 e 4, o 4 é múltiplo de 2. Então o denominador vai ser o múltiplo. O MMC, perdão. 4 dividido por 2 dá 2, vezes menos 1 vai ficar menos 2. Mais 4 dividido por 4 vai dar 1 vezes 3, dá 3. Mais, né, ó, 1 décimos menos 5 oitavos. Então, 8 e 10. Por 2 aqui vai ficar 4 e 5. Por 2 vai ficar 2 e 5. Por 2 vai ficar 1 e 5. E por 5 vai ficar 1 e 1. 5 vezes 2 dá 10, vezes 2 dá 20, vezes 2 dá 40. Então aqui vai ficar 40. Dividido por 10 dá 4, vezes 1 dá 4. 40 dividido por 8 dá 5. E 5 vezes menos 5 dá menos 25. Então aqui vai ficar 3 quintos menos. Vai ficar mais um quarto aqui, né? Ó, mais menos 21 40avos. Então vai ficar 3 quintos, menos com mais dá menos, mais com menos também dá menos, certo? Se você observar, o 40 ele também é um múltiplo de 4 e de 5, então o MMC vai ser o próprio 40. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 40 dividido por 4 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. E 40 dividido por 40 dá 1. Vezes menos 21, menos 21. O denominador agora são iguais, ó. Bota aqui o 40, né? 40 dividido... vai ficar 24 menos 10 menos 21, que os denominadores já são iguais. Então, só repete o denominador e faz a operação nos numeradores, certo? Então, ó, 24 menos 21 dá 3. 3 menos 10 dá menos 7. Então, menos 7 40avos. Está aqui a solução dessa letra C, dessa questão de número 3, tá bom, pessoal? Então era exatamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês na aula de hoje. Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências do professor Robert. E na aula de hoje a gente vai estudar bastante, aliás, revisar, né, o conteúdo que a gente já viu anteriormente sobre origem da vida e evolução. Então vamos lá, vamos começar, que esse assunto é simplesmente maravilhoso. Vamos começar falando sobre origem da vida. Quanto à origem da vida, a gente tem algumas teorias, né, de como que ocorreu
a origem da vida. Vamos falar inicialmente da origem do universo. Vamos falar aqui do Big Bang. Então vamos lá, gente. O universo teria surgido após uma grande explosão cósmica. Primeiro, o Big Bang não foi uma explosão, tá? Quando a gente fala de explosão, se referindo ao Big Bang, na verdade a gente está falando de uma grande liberação de energia. Tanto energia quanto matéria, tá bom? Então o Big Bang não foi uma explosão. Na verdade, ela foi uma grande liberação de energia, mas aí a gente meio que arredonda, né, para a explosão. E outra, o Big Bang, ele não explica a origem do universo. Não, ele explica, na verdade, a forma que o universo tem hoje, tá bom? Então, dito isso, a gente começa por aí. E essa grande liberação de energia, ela ocorreu há aproximadamente, os últimos cálculos que inclusive saíram bem recentemente, dizem que essa explosão pode ter ocorrido há 13,77 bilhões de anos, tá bom? Essa grande liberação de energia. E quanto a essa liberação de energia, quando ocorreu essa grande liberação de energia, foi criado aí o que a gente chama de espaço-tempo, tá? A gente temos 4 dimensões. As tridimensionais, onde a gente vive, e o tempo também, né? Aliás, a gente também vive no tempo. As 4 estão interligadas, tá bom? Então, essa daqui é basicamente a origem do universo, né? Porque é um pouco errado você falar que o Big Bang foi a origem do universo. Mas teve um gatilho antes, que a gente ainda não sabe. Talvez algum de vocês descubra, né? Pronto. Isso ocorreu aqui está dizendo entre 10 e 20 bilhões de anos. Só que os dados mais recentes datam de 13,77 bilhões de anos. Beleza. Pouquinho tempo depois, né? 4 bilhões de anos depois, 4,5 bilhões de anos depois, foi criado, de certa forma, né? Nasceu a Terra, tá? E aqui na Terra, gente, aconteceram algumas coisas, né? Vocês viram que a atmosfera primitiva era completamente diferente da atmosfera que a gente tem hoje, né? E aí pode ter ocorrido algo, né? Que a gente chama de evolução química. O que é evolução química? A evolução química, ela é uma das teorias que pode explicar a origem da vida aqui no nosso planeta, tá bom? E ela diz o seguinte: tudo começou pela evolução de transtornos químicos inorgânicos que foram se combinando até formarem moléculas orgânicas simples, que eventualmente deram origem à vida. Já já a gente vai explicar isso aqui com imagens que fica até um pouco mais fácil a visualização. Outra teoria da origem da vida é a abiogênese, que diz que a vida pode surgir a partir de qualquer material orgânico que estivesse nas condições apropriadas, tá bom? Isso daqui tem um pouco a ver com aquela teoria lá da panspermia cósmica. Já já a gente também vai falar sobre isso. E outra, eu não posso chamar de teoria porque não tem tanto embasamento científico, tá? Mas é a mais aceita pela maioria das pessoas do nosso planeta, né? Que é a do criacionismo, tá bom? Que é a doutrina baseada no Gênesis bíblico, segundo o qual todo o universo foi criado por Deus a partir do nada, tá? Essa daqui é o criacionismo, tá, gente? É muito importante o criacionismo, tá? E eu acredito no seguinte: talvez ciência e religião estejam mais ou menos contando a mesma história, só que de formas diferentes, tá? Então a gente não vai entrar nesse quesito, beleza? Vamos agora para a primeira questão, sem mais delongas, já perdi muito tempo. Primeira questão: analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do universo. Essas questões aqui, gente, eu vou responder com vocês, para dar tempo de fazer alguns comentários sobre esses assuntos. Aí tem letra A, seleção natural, letra B, geração espontânea, letra C, evolução química, ou letra D, panspermia. Gente, seguinte, essa primeira questão está falando da panspermia. Vamos só relembrar aqui o que era a panspermia. Essa imagem aqui ficou um pouco complicada. Mas, ó, imagina que aqui você tem o planeta Terra, tá? Muito recorrentemente, gente, se choca no planeta Terra
diversos asteroides vindo de diversas partes do universo, tá? Imagine que um desses asteroides possua aqui uma molécula orgânica, tá? Essa moléculazinha orgânica aqui formada por essas moléculas aqui que são formadas por átomos. E aí, quando esse asteroide colidiu com a Terra, essa matéria orgânica, de alguma forma, ela conseguiu sobreviver ao impacto. O que isso é muito, praticamente impossível, tá? Mas vamos supor que isso realmente aconteceu. E aí, essa molécula, esse organismo aqui, chegou aqui na Terra, ele encontrou condições favoráveis e, a partir daí, começou a se reproduzir. Tá? Então, essa daqui é a teoria da panspermia. Ela é tão impossível assim? Bem, digamos que não. Em 2010, gente, saiu a seguinte notícia. 2010, tá? Já está com 10 anos. Foi a primeira vez que a gente conseguiu coletar matéria orgânica e gelo em um asteroide. Tá? Vamos ler só um trechinho aqui da notícia. Abre aspas. Uma descoberta divulgada esta semana pode ajudar a explicar a origem dos oceanos e da vida na Terra. Pela primeira vez, foi identificado na subsuperfície de um asteroide a presença de materiais orgânicos e de água em forma de gelo. O achado dá força à hipótese de que a água dos oceanos foi trazida ao nosso planeta por meio de bombardeios desses corpos celestes. A detecção pioneira foi feita de forma independente por duas equipes de cientistas, uma delas com a presença de uma astrônoma brasileira, e publicada na edição de hoje da revista Nature. Fecha aspas. Gente, essa daqui é uma notícia de 2010, tá bom? E o fato de você encontrar matéria orgânica e gelo em um asteroide, isso daí pode explicar a origem da água no nosso planeta e também da vida, tá bom? Mas é uma hipótese que é difícil de aceitar, gente, porque imagina só que você tem um organismo ali, mesmo que seja microscópico. É muito difícil ele sobreviver ao impacto aqui da Terra, tá bom? Então, a resposta aqui da primeira, que pergunta qual é o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do universo, é a panspermia, beleza? Primeira questão, tranquilinho. Segunda questão, que é a alternativa D, né, que é a resposta. Segunda questão, a origem da vida é explicada por diferentes teorias, tá, que a gente já viu lá no começo da aula. Em uma delas, sugere-se que a vida surgiu devido à presença de gases na atmosfera que sofreram a ação de descargas elétricas e radiação, fazendo com que moléculas inorgânicas dessem origem a moléculas orgânicas. Essa ideia é conhecida como... Então vamos lá, gente. Antes de falar a resposta para vocês, eu vou explicar aqui uma pequena coisinha. Inicialmente, gente, na atmosfera primitiva, a gente tinha vapor d'água, a gente tinha gás hidrogênio, a gente tinha NH3 e a gente tinha CH4. CH4 que é o metano, tá bom? Por conta de descargas elétricas, gente, essas moléculas aqui, elas sofreram algumas reações, passando a formar aminoácidos. O conjunto de aminoácidos, pessoal, vai formar proteínas. O conjunto de proteínas forma o que a gente chama de coacervado. Já a gente vai falar um pouco mais de calma dos coacervados. Mas vamos lá. Vocês lembram que eu falei para vocês que o conjunto de aminoácidos forma uma proteína? Tá aqui o exemplo, ó. Você tem diversos aminoácidos aqui que juntos vão formar uma proteína, tá bom? E aqui, ó, você tem algumas proteínas que foram envolvidas por moléculas de água e aí foram formados os chamados coacervados, tá bom? Coacervados, que é de certa forma, um parente assim, bem primitivo da gente, mas muito primitivo mesmo, que pode datar de até 4,2 bilhões de anos, tá bom? Agora, voltando aqui para a questão, né? Ele só está pedindo para você falar a teoria que diz que moléculas inorgânicas se transformaram em moléculas orgânicas, né? A teoria que fala isso daí, gente, é a teoria da evolução química, tá bom? Da evolução química, que sugere que as substâncias inorgânicas arranjaram-se
e foram capazes de dar origem a moléculas orgânicas mais simples. E aí, gente, começou. Elas foram se juntando, até criar o primeiro organismo procarionte, que aí foi se evoluindo, até criar o primeiro organismo eucarionte e por aí vai, né? Aquela história bonita, de certa forma bonita lá que a gente já viu. Pronto, vamos para a terceira questão agora. A origem da vida sempre foi motivo de muita pesquisa e dúvidas. Inicialmente, acreditava-se que a vida surgia a partir da matéria inanimada, uma teoria conhecida como... Gente, realmente, inicialmente, acreditava-se que a vida surgia de matéria inanimada. Inclusive, tinha fórmulas durante a Idade Média para produzir alguns animais, né? Tinha até aquela famosa fórmula para produzir rato, em que você colocava roupa suja e alguns grãos de trigo em alguns cantos da casa. Se você desse ali 2, 3 dias, naquele canto ali iriam surgir ratos. É como se fosse uma fórmula para criar ratos. Só que, na verdade, a gente sabe que, pelo menos essa teoria aqui, está completamente descartada, tá bom? E essa teoria aqui, gente, que ele está falando aqui na questão, é a da geração espontânea, onde a vida simplesmente surge do nada. Tá bom? Então, terceira questão, alternativa B. A teoria da geração espontânea ou abiogênese, esse nome abiogênese aqui, ó, é criação, gênese é criação, né? A gente pode até utilizar a Bíblia, né? Que o primeiro livro da Bíblia é Gênese, que fala sobre a criação. Então, Gênese é criação, bio é vida e a é um prefixo de negação, tá bom? Então, a biogênese é a vida, aliás, é a criação da não vida, ou simplesmente a vida surgindo a partir do nada. Que diz que a vida pode surgir de maneira espontânea, a partir da matéria bruta. Beleza? Então, terceira questão, alternativa B. Quarta questão. O aglomerado de moléculas orgânicas revestido por uma película de moléculas de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida. Chama-se... Gente, a gente acabou de ver ela aqui, né? Ó. Aqui você tinha algumas proteínas que se juntaram e aí elas foram envoltas em uma película de água, formando então o que a gente chamou de coacervados. Então, a quarta questão aqui é tranquilinha, né? Quarta questão aqui só pode ser letra B. Quarta questão, letra B. Os coacervados são aglomerados de moléculas envolvidas por água, tá bom? Pronto. Agora a gente chegou onde eu queria. Agora, a partir daqui, vamos com um pouco mais de calma. A partir da quinta questão, gente, a gente vai falar sobre evolução. A gente vai falar sobre evolução. E para falar de evolução, eu trouxe um grande amigo meu, que é o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Com certeza, quando vocês estudaram a evolução, vocês ouviram falar principalmente de Lamarck e de Darwin, tá bom? Então, o mais aceito hoje, gente, é o Darwin. Inclusive, esse livro foi publicado há mais de 150 anos. E essa teoria, gente, ela é tão perfeita, ela é tão completa, que os cientistas hoje, simplesmente, eles não conseguem encaixar mais alguma coisa nesse livro aqui, porque, basicamente, ele está completo. Isso até hoje, né? Até hoje, pode ser que amanhã mude completamente. Beleza? Então, vamos começar aqui. A quinta questão fala sobre o fixismo. E ela diz o seguinte: quando falamos em evolução, referimos-nos às mudanças que os organismos sofrem através do tempo. Diversos pesquisadores tiveram ideias evolucionistas. Outros, no entanto, acreditavam que os organismos eram imutáveis. Todos os nomes abaixo se referem a evolucionistas, exceto... Então, vamos lá, gente, com calma. Essa daqui está dizendo que alguns acreditavam que os organismos eram imutáveis, ou seja, eles não mudavam, eles não se alteravam ao longo do tempo, eles não evoluíam. Eles foram criados daquele jeito e pronto.
Dentre esses daqui, gente, o único que era fixista, professor, o que é mesmo fixismo? É basicamente acreditar que os organismos são imutáveis, ou seja, eles não evoluem. Dessa daqui, o único que acreditava nisso era Aristóteles. Lamarck, na verdade, foi um dos pioneiros, né, do evolucionismo. Darwin, que fala muito sobre o evolucionismo, e o Wallace, que basicamente, gente, ele tem o mesmo trabalho, ele fez o mesmo trabalho de Darwin. A diferença, por que um ficou famoso e o outro não? Bom, para responder essa pergunta, gente, eu gravei um vídeo falando rapidamente sobre esse livro, porque esse livro aqui tem mais de 500 páginas. Então, para eu falar sobre esse livro aqui, sobre essa teoria, realmente como ela deve ser falada, eu precisaria de no mínimo 6, 7 aulas, tá? Então, eu passei para o professor de vocês um vídeo fazendo uma rápida resenha, um vídeo falando, né, de uma rápida resenha, mas não é a resenha que vocês estão pensando não, tá, gente? A definição de resenha, eu coloquei até aqui a definição de resenha, mas eu perdi, vocês acreditam? Perdi. Mas eu lembro um pouco. Gente, a definição de resenha nada mais é do que comentários, de certa forma, um pouco mais aprofundados sobre esse livro, tá bom? Então eu passei esse vídeo para o professor de vocês e pedi para que esse vídeo fosse passado para vocês, falando um pouco sobre esse livro aqui. E nesse vídeo, gente, explica muito porque Darwin e Wallace tiveram basicamente o mesmo trabalho, só que só quem ficou famoso, só quem está enterrado lá na abadia de... Esqueci, eu vou já lembrar. Só que só quem ficou famoso foi Darwin e não Wallace, tá bom? Então, esse vídeo lá explica muitas coisas sobre o evolucionismo, beleza? Então, desses nomes que foram citados aqui, gente, o único que era fixista era Aristóteles, tá bom? Então, a resposta correta aí é letra D. Aristóteles acreditava no fixismo, ou seja, as espécies permanecem inalteradas ao longo do tempo. Só que hoje, gente, a gente sabe que isso não é verdade, tá bom? Quando a gente fala do evolucionismo, gente, quem não acredita no evolucionismo uma das queixas que fazem é, bom, se o homem veio do macaco, por que ainda existe macaco? Gente, se o Darwin tivesse vivo hoje, ele morreria se escutasse uma pergunta dessa, porque em momento algum, o evolucionismo fala que o homem veio do macaco. Muito pelo contrário. O homem simplesmente, ele não veio do macaco, mas nós e os macacos, inclusive nós, somos considerados macacos, tá? Nós somos considerados primatas. A gente tem um ancestral em comum com as outras espécies de macacos, né? Tá? Inclusive, gente, tem uma espéciezinha de macaco, o bonobo, ele tem mais de 98% do seu DNA compatível com o nosso, tá? Então, é muito errado a gente falar que a gente veio do macaco, tá bom? A gente tem um ancestral em comum com o macaco, isso é fato. Inclusive, a gente é considerado, segundo a ciência, a gente é considerado, sim, macaco, a gente é considerado primata, tá bom? Mas é muito errado a gente fazer esse tipo de pergunta. Então, vamos lá, gente, isso aqui é um cladograma. Inicialmente aqui, você tinha um ancestral primata, lá mais ou menos há 45 milhões de anos. E aí, gente, durante toda a vida da Terra, existiram diversas mudanças climáticas, existiram várias eras do gelo, às vezes a Terra ficou mais quente, às vezes ficou mais fria, tinha muito terremoto, tinha muita colisão de asteroide e etc, né? Então, esse clima da Terra, gente, foi mudando demais ao longo do tempo. E isso daí, esse livro maravilhoso, ele explica mais ou menos a origem das espécies, né? Que essas mudanças climáticas, elas fizeram com que ocorressem a origem de novas espécies, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente você tinha um ancestral primata. Aí aqui, mais ou menos há 40 milhões de anos, foi esse ancestral primata. Ele sofreu alguma seleção natural
E aí foi criado aqui os lêmures, e aí foi criada essa outra ramificação, que há mais ou menos 35 milhões de anos ocorreu alguma seleção natural, que aí ele foi para cá e foi para cá, sofrendo ramificações ao longo do tempo, até chegar ao ser humano aqui, tá bom? Então, não, o homem não veio do macaco, mas a gente tem um ancestral em comum com os macacos, inclusive, segundo a ciência, somos considerados macacos, tá bom? Aí o pessoal me pergunta, tá bom, mas aonde foi o ancestral comum? Segundo este livro maravilhoso, quanto mais você vai voltando no tempo, mais essas espécies, gente, elas vão ficando iguais. Aí fica difícil verificar qual realmente é o chamado elo perdido, que é o ancestral comum, tá bom? E aí eu até peguei um trecho aqui de um texto que diz o seguinte, abre aspas, os nossos ancestrais comuns em relação a outras espécies não existem mais. Seja porque entraram em extinção ou porque adquiriram tantas modificações que não podem ser mais consideradas aquelas espécies ancestrais. Inclusive, podemos ser nós a linhagem direta desse ancestral comum entre chimpanzés e humanos. Fecha aspas. Então, gente, é basicamente o que eu acabei de falar, né? Quanto mais você vai voltando no tempo, mais essas espécies vão ficando iguais. Aí fica difícil você distinguir, tá bom? E esse livro aqui, ele já falava isso há mais de 150 anos atrás, tá bom? Então, a alternativa da quinta questão é a letra D. A sexta questão fala sobre Lamarck. Segundo a teoria de Lamarck, qualquer alteração sofrida no corpo de um indivíduo durante sua vida pode ser transmitida aos seus descendentes. Entre as alternativas apresentadas a seguir, marque aquela que indica corretamente o nome dessa lei. Então vamos lá. Letra A, lei do uso e desuso. Letra B, lei da seleção natural. Letra C, lei da seleção artificial. Ou letra D, lei dos caracteres adquiridos. Quanto a Lamarck, gente, a gente tem basicamente duas teorias. A lei do uso e desuso e a lei da herança de caracteres adquiridos. Então, a gente já pode eliminar a B e a C. A lei do uso e desuso, gente, basicamente é aquele exemplo lá da girafa, né? Que inicialmente você tinha uma girafa de pescoço curto. E aí ela tinha que usar esse pescoço para alcançar as árvores. E isso fez com que o pescoço da girafa, ele fosse esticado, né? Quanto mais você usa uma coisa, mais ela fica, como é que eu posso dizer? Mais ela se aprimora ao longo do tempo, tá bom? E aí, essa característica, gente, ela é passada, ela é transmitida aos seus descendentes, que é exatamente o que a questão quer. Que é exatamente o que diz a lei da herança dos caracteres adquiridos, tá bom? Então, a sexta questão alternativa correta aí seria a letra D. Segundo a lei da herança dos caracteres adquiridos, as características adquiridas por um indivíduo durante sua vida podem ser transmitidas aos seus filhos. Que foi exatamente o exemplo da girafa, né? Quanto mais ela usou o pescoço, mais o pescoço esticou. E aí, através da reprodução, ela passou esses caracteres aos seus filhos. Tá bom? Então, sexta questão, alternativa D. Eu coloquei essa imagem aqui para falar um pouco da diferença sobre Lamarck e Darwin. Mas a gente não precisa falar sobre isso agora, tá bom? Vamos agora para a sétima questão, que diz o seguinte. De acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como a baleia, apresentam um certo grau de parentesco. Isso ocorre porque todos os organismos, letra A, passaram por processo de seleção natural. Letra B, possuem um ancestral em comum. Letra C, possuem a capacidade de hereditariedade. Ou letra D, passaram por processos de convergência adaptativa. Então vamos lá, gente. O que diz esse livro maravilhoso? Aliás, antes de falar do livro, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre teoria e lei. Outro argumento usado por quem não, de certa forma, acredita muito na evolução é o seguinte. Por que a do Lamarck é lei e a do Darwin é só uma teoria? Gente, inicialmente, até lá no tempo de Newton, né, tem as leis de Newton, os cientistas eles usavam bastante essas leis. Só que com o passar do tempo, os cientistas viram que o uso da palavra lei é muito errado, porque passa a impressão de que aquela dali é a verdade e acabou. Só que no mundo científico não é bem isso.
uma verdade absoluta hoje, amanhã pode não ser mais, tá bom? Então, a definição mais correta de teoria no mundo acadêmico, no mundo científico hoje é a seguinte. Abre aspas. Teoria é o mais alto grau de confirmação de uma hipótese científica. Fecha aspas. Então, Darwin, a evolução, gente, ela não é só uma teoria, ela é a teoria. Quando a gente fala de evolução, gente, a gente tem muitas pessoas ligam a ateísmo, ligam a ideologia, tá? Só que a evolução, gente, ela não é ateísta. Ela não é, principalmente, gente, ela não é ideologista. É tanto que eu acho até um pouco errado a gente falar sobre evolucionismo, porque aí dá a ideia de que é uma ideologia, mas ela não é uma ideologia, ela é um fato muito comprovado por Charles Darwin, tá bom? Mas, como eu falei pra vocês, o que hoje é uma verdade, amanhã pode desmoronar tudo, tá bom? Pronto, dito isso, vou responder essa questão aqui agora. Esse livro aqui, gente, ele fala sobre ancestrais em comum. Vou pedir ajuda aqui de mais um cladograma. Aqui, ó, você tem bactérias, protozoários, peixes, baleias, pássaros, estrela do mar, ostra e coral. Esses animais aqui animais não, né, porque bactéria e protozoário não são animais. Todos esses seres vivos aqui, gente, todos os seres vivos do planeta, todos, simplesmente todos, eles têm um ancestral em comum, bem aqui, ó. Que por conta de algo que aconteceu no planeta Terra, alguma mudança climática, a gente não sabe direito, eles tiveram diferentes pontos de evolução, tá bom? Inclusive a baleia, tá? Então todos os seres vivos, todos do nosso planeta, eles têm um ancestral em comum. Então a sétima questão, a alternativa correta aí seria a letra B. A ideia evolucionista proposta por Darwin baseia-se em 2 pontos básicos: a ancestralidade em comum e a seleção natural. Tá bom? Ancestralidade em comum. Todo mundo veio de um mesmo ancestral. E a seleção natural é o que a gente vai ver agora. 8ª questão, que diz o seguinte: a seleção natural configura-se como o principal conceito dentro da teoria da evolução proposta por Darwin. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente a ideia de seleção natural. O que é seleção natural? Eu vou até pegar o livro aqui, maravilhoso. Bem aqui no capítulo 4 do livro do Darwin, ele fala, o título é A Seleção Natural ou a Sobrevivência do Mais Apto. Apto. Não é o mais forte que sobrevive, é o mais apto, é o que melhor se adequa ao ambiente. Por conta dele se adequar melhor ao ambiente, ele vai poder se reproduzir. E ele vai passar aqueles genes para os seus filhos, que também vão ser aptos ao ambiente e assim sucessivamente, tá bom? Então, quando a gente fala de seleção natural, não é o mais forte que sobrevive, sim o mais apto. E a alternativa que diz isso é a alternativa letra D, tá bom? A letra D que diz: os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente apresentam maior chance de reprodução e transmissão da característica vantajosa para seus descendentes. Pronto. Terminamos as questões, tá? E agora eu vou indicar para vocês, gente, um canal do YouTube, o canal do Pirula. Lá no canal do Pirula tem uma playlist que tem o seguinte nome: PCR Evo, que nada mais é do que principais confusões com relação à evolução. Então eu indico a vocês, gente, darem uma olhadinha no canal dele, darem uma olhadinha nesses vídeos aqui, porque existem realmente algumas confusões quando o assunto é evolução. E esse tema, gente, é muito importante, tanto a nível de questões quanto a nível pessoal. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que essa aula tenha sido inspiradora para todos. Fiquem bem e até a próxima.